Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. No dia 1 de janeiro de 2019, o Brasil esteve nas bocas do mundo devido à tomada de posse de Jair Bolsonaro como Presidente da República. Uma figura controversa que divide opiniões dentro e fora do país. Vamos hoje falar com os escritores brasileiros Rafael Cardoso e Celso Abrão, que estiveram recentemente em Portugal para lançar, respectivamente, as obras O Remanescente, O Tempo no Exílio e Sementes da Razão. Muito bem-vindos, meus senhores. Antes de mais, Rafael, O Remanescente, O Tempo no Exílio, leva o leitor a uma viagem ao passado, à Alemanha do início do século XX. Porquê? Bom, bom dia, obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença honrosa. O Remanescente é um romance histórico. Ele conta a história da família do meu pai. Meu bisavô era uma figura muito eminente na República de Weimar, era um banqueiro, mecenas político, e foi expulso da Alemanha em 1933, quando entrou o governo nazista, e depois passou 7, 8 anos de exílio na França, e depois em 1941 foi para o Brasil. Então o Remanescente conta essa história da família, é uma saga familiar de exílio e transformação. E como é que descobriu? Porque, tanto quanto eu sei, o Rafael, basicamente, a sua vida toda viveu na ignorância. Isso. Na ignorância da história da família. A vida até os 16 anos. Até os 16 anos eu não tinha nenhuma ideia da história da família. Mas nunca ninguém comentou? Não, todos foram para o Brasil com nomes falsos, identidades falsas, viveram escondidos no Brasil. Inclusive, meus avós só recuperaram as identidades originais 30 anos depois. Então, eu vivi muito tempo ignorando essa história. Era quase na clandestinidade. Na clandestinidade. Existe esse mito de que o Brasil é um país que acolhe a todos e que o Brasil era um país que lutava do lado dos aliados. O Brasil entrou na guerra no final da guerra. Entrou em 42, em agosto de 42 entrou do lado dos aliados. Em 44, de fato, a Força Expedicionária Brasileira foi lutar na Itália. Mas durante um período de 36 a 42 era indeciso. Parte do governo pendia para Washington, outra parte pendia para Berlim. Então não era tão simples assim. Os imigrantes que foram para o Brasil durante a guerra, muitos passaram perigo. E muitos viviam com medo de revelar as suas identidades e serem presos e deportados. Por serem judeus? Por serem judeus. Também, depois da declaração de guerra, todo mundo que era chamado súdito do eixo, ou seja, italianos, japoneses, alemães, eram passíveis de serem presos e internados em campos. Houve campos de concentração no Brasil? Sim. Houve campos de internação para súditos do eixo. Então, inclusive, a ironia maior, judeus alemães, refugiados no Brasil no nazismo, internados como inimigos alemães. Isso era uma ironia mesmo. Aliás, a sua família saiu para a França 6 anos antes de começar a guerra. Sim. Porque já havia sinais em 1933. Com certeza. Meu bisavô, ele era uma figura envolvida na política alemã, socialista, e ele foi avisado que se ele não saísse da Alemanha, de Berlim, em 1933, ele seria preso. Teve uma primeira leva. O Hitler assumiu o poder, em janeiro ou fevereiro de 1933. Em março começaram as prisões. Então, assim, os primeiros saíram nessa época. Estes anos todos, 80 anos depois, acha que há algum paralelismo com aquilo que pode acontecer neste momento no Brasil de Jair Bolsonaro ou não? Ou estamos a exagerar? Não, infelizmente há paralelos fortes. Não sou só eu que digo, tem muitos estudiosos, historiadores, assim, existe uma brincadeira no meio jornalístico que é a lei de Godwin, que quanto mais rapidamente alguém faz uma comparação com Hitler, menos provável que aquilo seja um fato. E que as pessoas sempre exageram, dizendo, não, isso é o nazismo. O próprio Godwin, que cunhou a lei de Godwin, falou, não, agora a lei de Godwin não se aplica mais. Os paralelos com o nazismo são muito fortes. Então, assim, a gente não pode esquecer que o Hitler foi eleito. Ele não é um governante ilegítimo. Sim, não é um ditador. Ele virou um ditador. Aliás, era nacional-socialista. Ele se transformou em ditador.
né? Ele, depois, justamente em fevereiro de 1933, ele teve o início de março, não me lembro mais a data exata, ele assumiu poderes ditatoriais. Mas inicialmente foi um governante eleito. E o Bolsonaro também. Os paralelos que estão aí são fortes. Como é que consegue fazer uma leitura antecipada do que poderemos esperar do Brasil nos próximos 5 anos, por exemplo? Olha, não sou astrólogo, futurólogo. Eu não posso prever o que vai acontecer no Brasil. Certamente o que nós vimos nessas primeiras semanas de governo é assustador. Nunca tivemos um governo tão despreparado em toda a história da República Brasileira. Em que sentido? O despreparo absoluto das pessoas para exercerem suas funções. Mas ele foi eleito com grande maioria, apesar de tudo. Sim. Isso não garante nada. Assim, o que nós temos visto nessas primeiras semanas é um governo que toma atitudes, a maioria absolutamente sem base, e depois volta atrás, porque percebe que não tem base para fazer aquilo. Então temos uma falta de um desmando completo. Mas, tanto quanto percebo, há uma grande afinidade neste momento entre o governo brasileiro, estou a falar do governo brasileiro, não do país, com os Estados Unidos e com Israel, concretamente. Olha, há uma grande afinidade com o governo Trump. Há uma grande afinidade com o governo Netanyahu. Eu diria para não confundir governo com Estado. Não confundir um país, um povo, com um determinado regime que está no poder. Então, assim, com certeza, tem uma grande afinidade com regimes que também, a meu ver, são muito preocupantes em outros países e que estão se alinhando. Não é só... O Viktor Orbán foi para a posse do Bolsonaro no Brasil. Então temos um alinhamento de governos autoritários. Estamos a falar do presidente da Hungria, do primeiro-ministro da Hungria. Exatamente, o Orbán da Hungria. Então digamos, um eixo de países que estão com governos autoritários e eles estão se reconhecendo uns aos outros. E o facto, peço desculpa, Rafael, o facto de a União Europeia ter sido apenas representada pelo único presidente que é presidente de Portugal, pior seria se não estivesse lá, isso significa o quê? Olha, eu acho que a União Europeia tem que ter muita cautela ao lidar com o atual governo brasileiro. Mais uma vez, eu digo, não dá para confundir um país com um governo. Então, certamente, os laços profundos entre a União Europeia e o Brasil, principalmente entre países como Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, que têm laços seculares com o Brasil, esses laços têm que ser levados em consideração. A União Europeia não pode abandonar o Brasil nesse momento, simplesmente porque o Brasil está com um governo que é problemático. Ao mesmo tempo, a União Europeia tem que ter muita cautela. Não se pode lidar com esse governo como se fosse um governo normal. Não é um governo normal. É o quê? É um governo de exceção. É um governo que já entrou ameaçando a ordem democrática, já dizendo que o Estado democrático de direito não é importante, que direitos humanos não são importantes. É um governo que, a meu ver, já anunciou em alto e bom som que não pretende respeitar as regras internacionais. Aliás, e vai denunciar vários acordos em que o Brasil está envolvido, sim, nomeadamente no meio ambiente. Sim, já retirou o Brasil do acordo sobre refugiados e... Isto em menos de 15 dias. Em menos de 15 dias. Já disse que não vai, que pretende tirar terras de indígenas, que pretende facilitar o agronegócio na Amazônia. E acha que ele vai fazer mesmo isso ou é apenas uma ameaça eleitoral, digamos? Acho que ele está lá para fazer isso. O apoio que ele tem no Congresso é para isso. Nós temos o que se chama no Brasil de bancada BBB, né? Bala, Bíblia e Boi. E eles estão lá com essa intenção. E acha que o Brasil poderá, de hoje para amanhã, não sei se estarei a exagerar, entrar numa espécie de guerra civil? Aí já é especulação pura. Não tem a menor condição de antecipar isso. O Brasil já teve guerras civis no passado. Não é um país tão pacífico quanto as pessoas pensam. E, portanto, todos os cenários estão em abertos? Acredito que sim. Acredito que no momento em que uma população elege um governo
que em nenhum momento durante a campanha eleitoral explicou qual é o programa de governo, uma vez que a população deu carta branca a um governante para fazer o que ele quiser, sem explicar nada para ninguém. Passou um cheque em branco mesmo. Passou um cheque em branco. Então, nesse momento, sim, todos os cenários são plausíveis. Ora, falou aí na Bíblia, creio que terá sido isto, corrijam-me se eu estiver errado, o final do discurso de Jair Bolsonaro na tomada de posse era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Sim. Foi isso que ele... Por que envolver tanto Deus, portanto, a religião e a política? Porque isso, atualmente no Brasil, isso rende votos. Com as igrejas evangélicas? Sim, as igrejas evangélicas não são uma coisa só. Eu sou absolutamente contrário a essa coisa de demonizar as igrejas evangélicas. São muitas igrejas, muitas opiniões divergentes, muitas posições, cada cabeça uma sentença, são milhões de pessoas. Eu não acredito que se possa generalizar a esse respeito. Mas que existe no Congresso Nacional, na política brasileira, uma bancada evangélica que age de um modo unido, isso existe. E isso é problemático. E tem um objetivo concreto? Tem objetivos Qual concretos. Eu não sei, tem que perguntar para eles, né? Não faço parte. Com certeza o bispo Edir Macedo, que eu acho que é conhecido aqui em Portugal. Dono da TV Record. O bispo Edir Macedo tem ambições políticas muito claras, que ele já explicou, que ele pretende tomar o poder no Brasil. Será um segundo Bolsonaro? Acho que ele não precisa ser um segundo. Ele já está bem representado nesse governo. Só falta estar lá mesmo, diretamente, a TV Record a gravar e a fazer diretos da própria casa do Bolsonaro, porque de resto, a primeira entrevista foi dada a essa emissora. Fizeram. O candidato Bolsonaro não quis comparecer aos debates. A nenhum. Com os outros candidatos. O debate final... que foi transmitido pela Rede Globo. No mesmo horário, a Rede Record fez uma entrevista exclusiva com o Bolsonaro da casa dele. Isso, inclusive, ferindo a legislação brasileira sobre tempo de TV para candidatos, que tem que ter um tempo de TV equilibrado. Deram uma entrevista exclusiva num canal para um candidato. Para um só. E na altura ele era só candidato. Isso. Não era presidente. Enquanto os outros todos tiveram que se curvar à legislação e participar de um debate em condições de igualdade. E tiveram que dividir o tempo. Isso. Assim, isso para quem conhece os meios de comunicação brasileiros, isso já é uma quebra de precedente. Desde 1985 que a gente não via uma coisa dessas. Um candidato ser tão escancaradamente favorecido por uma emissora de televisão. Portanto, isso é apenas um indício de que as coisas estão a mudar no Brasil e nem sempre para melhor. Diria que, no caso, quase nunca para melhor. Ora, eu já vou voltar a ser Rafael. Muito bem-vindo, Celso. Muito bem. Abraão. Estamos a falar de um autor que lançou Sementes da Razão, que nos leva ao século XIII em França. De que é que fala este livro? Fala também de Deus. No fundo, há aqui um paralelismo com a situação no Brasil, mas de uma forma bem mais romanceada e, graças a Deus, bem menos violenta. Bom dia, muito obrigado pela sua oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes da RTP. É uma honra muito grande estar aqui em Lisboa, lançando um livro. Eu vim lá do Brasil, de uma cidade pequena do Brasil, e meu livro retrata o cenário o pátio de obras da Catedral Notre-Dame de Reims, na França, a Catedral das Coroações. E o que eu descrevo no livro é o dia a dia da construção da catedral, né? No século XII, século XIII, sem todas essas tecnologias que nós temos hoje de construção, construíram obras monumentais, né? E que são marcos intransponíveis da genialidade humana, levando em consideração a época em que foram construídas. E eu retrato isso, né? O dia a dia e a obra divina, né? Eles não estavam ali simplesmente construindo uma igreja, um templo. Uma igreja gótica. Uma igreja gótica. O significado é assim, estão construindo um local, né, digno da morada de Deus na Terra. E isso, para as tradições da época, a influência da escolástica de Santo Tomás de Aquino, tinha um significado muito grande nos corações e nas mentes desses construtores e de suas famílias e na criação das primeiras cidades europeias. Este livro fala de um tempo onde cristãos, judeus e muçulmanos conviviam em paz e harmonia. Mas hoje em dia
Esta ideia, esta tese, que no fundo é defendida neste livro, está muito deturpada, porque hoje em dia os muçulmanos não convivem muito bem com os cristãos e vice-versa. Eu acho que eu quis abordar isso de uma maneira assim, bem elegante, bem amena, justamente porque eles tinham uma missão maior, né, em comum, que era a construção das catedrais, embora há muito da cultura judaica, há muito da cultura islâmica dentro de uma catedral gótica, a influência da arquitetura, dos arcos, né, a contribuição para a medicina da época. Existe lá um médico judeu que vai à cidade e trata os doentes, e um relacionamento muito pacífico, né, entre os judeus, muçulmanos e cristãos, porque havia algo superior a tudo isso, né, principalmente o trabalho. E a tolerância. E a tolerância. E eu acho que a oportunidade de trabalho é uma oportunidade digna a todos. Todo judeu, todo cristão, todo islâmico, ele defende muito a sua família, né? E todo homem, chefe de família, quer ter a dignidade do trabalho e do sustento da sua família. Eu acredito que no mundo atual, quando houver oportunidade para todos de um trabalho digno, a tolerância aumentará muito. Essa tolerância existe no Brasil, para além das igrejas evangélicas, com as outras confissões religiosas? De uma maneira geral, sim, né? O povo brasileiro vive dentro de um sincretismo religioso há muito tempo, né? Então é muito comum que os cristãos são espíritas, vão ao candomblé, frequentam outras religiões. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, muitos amigos judeus, vou às sinagogas, e o país assim ainda tem uma tolerância muito grande. Eu acho que o próprio espírito do brasileiro, né, porque é um país de imigrantes, né? Todos nós lá somos imigrantes. Viemos um dia, eu sou de ascendência libanesa, né? Cristãos maronitas, e lá eu tenho uma cidade pequena, mas na minha cidade tem muçulmanos, tem cristãos, tem judeus. Desculpa, Celso, quando diz pequena, quantos habitantes é que tem? É pequena para o Brasil, né? São 200 mil habitantes, né? É uma hora de São Paulo, uma cidade industrial, tudo. É que nós damos ideia que é uma cidade pequena, terá 10 pessoas, ou não? Não, 200 mil pessoas. Mas assim, em termos do estado de São Paulo, é uma cidade comparativamente uma cidade pequena. O facto de Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, aliás, como já aqui conversámos com o Rafael, ser abertamente apoiado pelos evangélicos e concretamente pela IURD, isso é bom ou mau para a imagem dele? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente do Rafael, né, com todo respeito. É Rafael, e depois pode fazer o contraponto. Eu tenho uma visão um pouco mais assim, amena e otimista em relação a isso. Eu acho que o Jair Bolsonaro é passível de muitas críticas, mas acho que ele é o produto, né, de tudo que vinha vendo no Brasil nesses últimos anos, né? Eu sou médico de profissão e diz que todo bom remédio às vezes ele é amargo, né? E nós tínhamos, eu sou médico, atendo muitas pessoas humildes, pessoas pobres, e nós temos uma dificuldade muito grande em atender essas pessoas, né? Nós temos uma demanda reprimida muito grande nos hospitais no Brasil. Eu sou um oncologista, tratar câncer no Brasil, principalmente para as pessoas mais humildes, é muito difícil, né? E essa situação se agravou muito no Brasil nos últimos anos por causa da corrupção, né? O dinheiro que era destinado à saúde, ele tomou outras vias. E nós, né, que trabalhamos dia a dia com isso, e principalmente os nossos pacientes, sofreram muito com isso e vem sofrendo, né? E essa corrupção se estendeu praticamente para todas as atividades, para todos os lados. E houve um clamor muito grande da população em mudança, né? Então, houve a mudança, né? Eu acho que existe um monte de pontos passíveis de crítica, né? Mas a democracia brasileira, no meu ponto de vista, é uma democracia ainda muito jovem, né? E, de qualquer forma, eu acho que acabamos dando um exemplo para o mundo que nós mudamos bastante do governo que era, o governo que está sendo instalado, e isso foi dentro, né, do jogo democrático, né? A maioria votou e ele venceu. Estou esperançoso, sou um homem muito otimista, né?
se não fosse um homem de muita esperança e de otimismo. Se não tinha escrito este livro. Não teria escrito o livro, não seria médico no Brasil, né? Então eu sempre acho que as coisas vão melhorar e rezo muito para isso, torço muito para isso, vou trabalhar para isso, né? E que haja a tolerância e que principalmente, né, eu acho que a gente não pode depender, assim, como foi dada uma carta branca, lógico, a gente vai colocar todas as fichas em um homem, né? O que a grande esperança que eu tenho é que as instituições brasileiras se fortifiquem e se estruturem bem. Não importa depois se nós tenhamos um governo mais para a direita ou mais para a esquerda, não importa. Importa que todos sejam honestos e que as instituições brasileiras, como o Poder Judiciário, o Poder Econômico, a Câmara dos Congressistas, senadores, saibam cobrar isso bem e fazer valer a nossa Constituição. Já agora, Celso, na sua opinião, qual foi a quota-parte de responsabilidade do PT na vitória de Bolsonaro? Eu acho que foi muito grande. Eu acho que o Jair Bolsonaro ele foi o produto dos governos de Lula e Dilma. Né? Ele acabou vencendo, né? Muita gente que votou no Bolsonaro não votou pelo Bolsonaro, mas votou contra o PT e contra a continuidade de um processo que causou um rombo no nosso país, que se diz é o maior rombo que já se criou na história da humanidade. Estamos a falar de rombo financeiro, económico ou outro? Em geral, né? Quer dizer, é muito grande isso e assim, eu particularmente senti muito isso na minha atividade de trabalho, né? Quer dizer, você faltar leitos para os seus pacientes, faltar medicações para os seus pacientes e todos os dias nos noticiários você vê que o dinheiro foi empregado para isso, para aquilo outro, tal. Para a Petrobras, etc. E etc. Isso acabou, acho que, influenciando muito a opinião pública brasileira, né? E acabou, dentre os candidatos que se apresentaram, né, o único realmente que se colocou frontalmente contra a política do PT, vamos falar claramente, foi o Jair Bolsonaro. Ele acabou sendo um voto útil, né, assim, um voto contra a política do PT. Eu conheço muita gente que não votou no Bolsonaro pelo Bolsonaro, mas sim pelo que ele representava, uma ruptura do que vinha acontecendo nos últimos anos. E já agora, Celso, quando diz que não concorda com algumas das opiniões emanadas pelo Rafael, quais são? E já agora depois aproveitava para dar a deixa para se defender. Poxa, eu vim aqui para... Se for caso disso. Nós estamos aqui para falar sobre literatura, né? A literatura e a política estão de mãos dadas. Sim. É lógico. E no fundo estes livros são muito atuais. Os dois. Exatamente. Embora o seu se passe lá no século XIII. Então, mas uma das propostas que eu tenho em apresentar isso é que justamente chama Sementes da Razão. Se hoje a gente vive num mundo de muita razão, de muita racionalidade, isso não aconteceu de ontem para hoje. Né? Sementes foram plantadas, né, no século XII, século XIII, que vieram influenciar o nosso pensamento de hoje, passou pelo Renascimento, pelo Iluminismo. Se essas sementes não tivessem sido plantadas nessa época, talvez nós não continuássemos ainda na Idade Média, né? Mas assim, eu conheci o Rafael há 2 dias, um prazer imenso conhecê-lo, e talvez a gente tenha assim, visões um pouco diferentes, né? Mas acho que eu tenho certeza, ele como bom brasileiro também, ele torce para um bom brasileiro que vive na Alemanha. Não, mas ele não deixa de ser brasileiro. A gente... mas não está a viver no Brasil de hoje, não é? Não deixa de ser brasileiro. Claro. Mas se calhar é um bocadinho diferente. Viver na Alemanha e ver as coisas de uma forma diferente, uma perspectiva exterior. Eu acho assim, uma coisa assim que, de uma maneira bem educada, que eu vou falar para ele e tudo, talvez ele esteja um pouco mais pessimista do que eu. Eu tenho uma fé muito grande que o Brasil melhore, né? Concordo que o remédio é amargo, concordo que nós tenhamos que ficar muito atentos ao que vai acontecer, e eu acho que, embora o próprio Jair Bolsonaro seja passível de muitas críticas, mas ele soube escolher bem, na minha opinião, muitos de seus ministros, como o próprio ministro, atual ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro. Né? Responsável pela prisão de Lula da Silva. Responsável por uma nova visão da justiça brasileira. Do Lava Jato, da Operação Lava Jato.
né? Que fez sucesso na Itália, que fez sucesso no México e que modificou muito esses países, vem modificando, né? Então ele conseguiu, ao meu ver, enfrentar a corrupção, não digo aqui pessoas, mas enfrentar a corrupção como nunca foi enfrentada no Brasil, né? E ele está fortificando uma instituição que é a justiça. Eu acho que nós falamos muito em democracia e voto, tudo, mas eu acho que o grande marco, o que realmente delineia um país democrático é a justiça, né? Então, não adianta... Mais do que qualquer outra, mais do que a saúde, por exemplo? Do que a saúde? Eu acho que quando houver justiça social, tudo se encaixa. No momento que houver justiça e que corruptos sejam perseguidos, condenados, presos, né? O dinheiro que deveria vir para a saúde, ele vai chegar. E então, Rafael, ver o Brasil fora de portas torna-o mais pessimista? Não, de modo algum. Acho que a minha visão do Brasil não mudou desde que eu estou na Alemanha. Eu tinha essa visão antes. E já agora, só um parênteses, está na Alemanha há quanto tempo? 6 anos. E, assim, o Celso falou coisas com as quais eu concordo plenamente. Eu acho importante o fato que nós dois estamos aqui. Eu acho que já é simbólico de uma coisa boa do Brasil. Tem um lugar que eu gosto muito no Rio de Janeiro, a minha cidade é o Rio, que é uma área que no Rio é chamada Saara. A Saara é uma zona comercial que basicamente, ao longo do século XX, foi formada por comerciantes árabes e judeus, e que conviviam na mais perfeita harmonia. Hoje os comerciantes são majoritariamente chineses e coreanos, também convivem na perfeita harmonia. A Saara é uma parte muito querida do Rio de Janeiro, e é uma parte que simboliza o que o Brasil tem de bom. É um país que acolhe imigrantes, e os imigrantes trabalham juntos, se conhecem, se cooperam. Existe um sentimento ali de construir algo em conjunto que é muito bonito. Eu acho que é a melhor parte da nossa cultura. Agora, a gente tem diferença de visões políticas. Eu concordo com algumas coisas que o Celso falou. Acho importantíssimo fortalecer as instituições. E justamente a minha crítica passa por aí. Eu acho que o que nós estamos vendo no momento atual no Brasil é o desmoronamento das instituições políticas. O judiciário está em completo descrédito. Eu não vejo o Sérgio Moro como alguém que fortalece o judiciário. Eu tenho amigos advogados, juízes, e o que se fala no meio judiciário é que ele partidarizou e politizou o judiciário e avacalhou completamente a instituição da imparcialidade judicial. Acha que o facto de ele estar no cargo de Ministro da Justiça é uma espécie de prenda dada pelo Presidente por aquilo que ele fez ao anterior Presidente? Eu não sei se mas que parece, né? Assim, se você tivesse na Europa um juiz que condenasse um candidato, o principal candidato mais forte ao cargo de maior importância no país, a prisão, eliminasse ele do páreo eleitoral e em seguida fosse nomeado ministro pelo vencedor, você acharia isso normal por padrões europeus? Absolutamente isso. E quando isso aconteceu, ele imediatamente caiu em descrédito na imprensa europeia. O Sérgio Moro. Portanto, o convite poderia ser feito, ele poderia não ter aceito. Claro, deveria não ter aceito. Se ele é um paladino da justiça, conforme ele diz, então ele deveria ter recusado. Ele mesmo falou numa entrevista que antes que se oferecesse um cargo de ministro para ele... Não tinha ambições políticas. Ele não tinha ambições políticas e não poderia aceitar. Ele estava certo. Aí depois ele aceitou. Aí agora, nas primeiras semanas de governo, surgem o quê? Escândalos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro. Tem algum movimento da parte dele? Ainda não. Não. Ainda não. Então estamos, assim, fico no aguardo de ver se ele realmente vai ter o mesmo zelo de prender e processar uns que ele teve com outros. O que eu vejo é uma partidarização e politização da justiça. E a justiça deveria ser cega? A justiça deveria tentar ser neutra, a mais neutra possível. Pelo menos esse é o objetivo. Enquanto o livro do Celso Abrão, Sementes da Razão, fala sobre a tolerância de uma época onde todas as religiões, enfim, trabalhavam para o mesmo objetivo, basicamente, curiosamente o seu fala justamente do contrário, da intolerância,
através do exemplo da sua própria família a meados dos anos 30. Hoje em dia, com a chanceler Angela Merkel quase no final e estando também a Alemanha com posições muito anti-migratórias destes movimentos que vêm, sobretudo do norte da África, acha que a Alemanha pode virar um segundo hitlerismo ou também não? Olha, eu vou te dizer que a Alemanha, para mim, pouco tempo que eu estou lá, eu não sou alemão, eu não tenho um conhecimento profundo. A Alemanha é o país mais inoculado contra o fascismo da Europa e talvez do mundo. Eles fizeram, como diz um amigo meu que também mora lá, eles fizeram o dever de casa. Então, do pós-guerra, eles tiveram que reconhecer o horror que eles perpetraram na década de 30 e 40, e principalmente depois de 68, teve uma revisão crítica da geração mais nova contra a geração mais velha. E a Alemanha hoje, todo mundo tem consciência do que foi a guerra, do que foi o Holocausto, do qual foi a culpa, a responsabilidade deles nesse processo. Então, assim, tem uma clareza em relação a esses perigos da intolerância que eu não vejo em muitos outros países. Então, eu acho que a Alemanha ela tende a resistir. A opinião média alemã não é contrária aos refugiados. Tem digamos, 15, 20% da população que apoia o AfD e que é contra a imigração, contra refugiados, que fica estimulando essas atitudes, mas a grande maioria da opinião pública alemã não é favorável a isso. Isso tem a ver com educação, as pessoas terem tido essa educação, essa revisão histórica, e tem a ver com o fortalecimento das instituições. Nisso a gente está plenamente de acordo. Instituições fortes, a democracia alemã é forte, a democracia alemã é profunda, ela deita raízes profundas na sociedade e nos corações das pessoas. O que nós temos no Brasil, eu não sei outros países, o que eu posso falar sobre o Brasil, nós não temos democracia no Brasil, nós temos eleições. Eleições não são democracia. Democracia é o respeito à diversidade, à diferença, à tolerância. Nós dois podemos sentar aqui e termos opiniões discordantes e, mesmo assim, nos respeitarmos. E isso é uma atitude democrática. E acabam as conversas, um bebendo do shopping, outro bebendo ali qualquer coisa como de uma cerveja de Munique. Uma caipirinha. É mais neutra. Celso, as personagens judias acha que de uma forma ou outra unem estes dois livros? Que sendo de autores diferentes, que não se conhecendo, passado em épocas completamente distintas, no fundo tem uma base muito comum. Sim. Eu acho que nós somos estudiosos, né? E através da literatura, dos meus estudos, eu sempre procuro tentar compreender a condição humana. Em Sementes da Razão, existe uma trama filosófica, né? Entre fé, razão e destino, né? Muitas vezes nós não nos conformamos com o destino que a vida nos dá ou nos deu. E o que poderíamos fazer para mudar o nosso destino? Usaríamos da fé, da razão, do equilíbrio entre isso. Um dos motivos que me fez escrever Sementes da Razão é o meu dia a dia. Eu trabalho eu sou cancerologista, opero pessoas com câncer, né? E todo dia eu vejo esses conflitos assim, entre fé, razão e destino, né? As pessoas, poxa, porque eu tive uma pessoa tão boa, nunca fiz mal para ninguém, agora eu estou com câncer, será que isso foi um castigo de Deus? Será que eu podia ter feito alguma coisa no passado, não ter esse câncer? Então vive um conflito de fé, razão e destino muito grande. E isso me aguça muita curiosidade de saber. Então, e eu queria escrever um livro sobre isso, mas eu não queria escrever um livro sobre o meu dia a dia, nem sobre a minha profissão de médico. Eu queria uma forma até de fugir um pouquinho disso. E eu remeti, então, à construção de uma catedral. É ter toda uma simbologia disso, de uma obra grandiosa que une as pessoas, né? Que uma catedral gótica, ela tem a função de acolher as pessoas, né? Nas intempéries, nas guerras. Elas tinham que ser grandes e suficientes, né? Para que toda a população de toda uma região fosse acolhida lá e tivesse a proteção de Deus, né? Independente das suas religiões, né? E essa condição humana perante o destino, e aí tem uma simbologia muito grande sobre os labirintos, né? Os labirintos das catedrais góticas,
que é um mistério até hoje, né? O real significado e o significado do caminho até Jerusalém Celestial. Né? Isso eu estou falando para gostar, por curiosidade de vocês, para que vocês leiam. Justamente. Sementes da Razão. Fixe o título deste livro. E é assim, eu tento, né, dar uma mensagem de otimismo para as pessoas, né, para que vivam em harmonia com a sua fé e a sua razão. Eu como médico tento viver, né, quer dizer, estudo muita ciência, muita oncologia, muita oncogenética, essas coisas novas que estão surgindo, e ao mesmo tempo tento não me afastar de Deus, né, tento não me afastar dessas forças maiores que regem a vontade humana, as decisões humanas. E aprendo isso todos os dias com os meus pacientes, com os familiares dos meus pacientes, nos momentos mais difíceis da vida deles. Eu não sei se o Celso conhece um escritor português, já falecido, Fernando Namora, que era escritor e era médico também, entre outros. Tivemos, mas esse, enfim, reuniu as duas atividades e escreveu sobre a sua própria atividade profissional. O próximo livro do Celso, poderemos esperar algo, enfim, saindo do passado mais para o presente? Sim, eu tenho um livro que já está praticamente pronto, que seria a continuação, né, de Sementes da Razão, e é a discussão, porque Sementes da Razão é assim, é a discussão sobre fé, razão e destino, sobre a ótica medieval. E eu tenho praticamente pronto um livro que discute fé, razão e destino já sobre a ótica renascentista e iluminista. Bom, então até que chegar ao presente são pelo menos 10 livros, não? E eu estou escrevendo o terceiro livro, que na realidade eu queria escrever uma trilogia, para ver como que o cenário do mundo se modifica e como isso modifica na fé e na razão das pessoas. E já tem título? Não. Qual é o título que gostaria de dar? Não, então eu não pensei ainda. Eu pensei até em florescer, sabe? As sementes que foram plantadas no medievo floresceram depois no iluminismo e tudo. Daí tem... Isto dava uma minissérie, com certeza. Televisiva. É interessante. E eu tenho um outro que está sendo publicado no Brasil, nos jornais. Então, já agora para os nossos ouvintes que no Brasil, falo desse livro. Então, são meus contos minimalistas, né? Eu escrevi 50 contos, né, com 50 palavras cada um, né? Não são 49 nem 51, são 50 palavras, né? Todos os contos têm personagens, começo, meio e fim, e são 50 palavras. Isso leva a um grande poder de síntese. Sim. Eu tenho a minha inspiração veio de Ernest Hemingway, né? Que o Hemingway, ele trabalhou na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele era jornalista e ele tinha que transmitir o máximo de informações, né, pelo telégrafo. Então ele tinha um poder de síntese muito grande. E na década de 40, estava muito na moda os contos minimalistas, né? E ele venceu um desses concursos com um conto de 6 palavras. Né? Que é mais ou menos assim: vendem-se sapatinhos de bebê, nunca usados. E a partir daí era o mote para fazer uma... É interessante, porque no conto minimalista, quando você pretende... Dá asas à imaginação. Quando você tenta entender um conto minimalista, você vai ver que você vai ter que gastar muito mais do que as palavras ali contidas no conto para você conseguir entender. Os portugueses adoram falar e não gostam muito de poupar nas palavras. Muito obrigado, Celso Abrão, muito por aqui ter estado, e parabéns pelas Sementes da Razão. A mesma pergunta aqui para o Rafael, depois do Remanescente, O Tempo no Exílio, que vamos ter o quê? Olha, o Remanescente vai ter um volume 2. Esse primeiro volume ele vai até 1940. Vai ter uma trilogia também? Não, são 2 volumes. Para já. Esse primeiro volume termina em 1945, justo antes do fim da guerra, e o segundo volume vai até 69, que esse primeiro volume começou com o protagonista, meu bisavô, que saiu da Alemanha exilado, foi para o Brasil, e no segundo volume termina com meu pai saindo do Brasil em 69. Então, e os últimos 50 anos até 2019, quem é que lhes vai escrever? O filho, não? A história termina aí. Mas parece uma história incompleta. A minha meta com esse livro, pessoal, era de conhecer um pouco melhor esses meus antepassados. Os que eu conheci e os que eu não conheci.
paradoxalmente, é mais fácil entender os que eu não conheci, como meu bisavô, que morreu 14 anos antes de eu nascer. Para mim, ele é fácil, um personagem histórico. E é muito mais difícil acessar o meu pai, que eu conheci minha vida toda, mas agora já não está mais conosco. E para mim, a história termina aí. É uma história de como o exílio gera exílio, como a perda gera perda. Talvez por isso a nossa diferença aqui entre o otimista e um pouco mais pessimista. Mas os extremos unem-se. Sempre ouvi dizer isso, não é? Descobriu alguma coisa sobre a sua família que desconhecia, para além, enfim, das raízes? Isso. Alguma coisa que o surpreendeu? Sim, eu acho que o que me surpreende, eu gosto muito do personagem do meu avô. Meu avô era meu herói na infância. E meu avô era um sujeito absolutamente capaz de tudo. Se ele precisava consertar alguma coisa, ele consertava. Se precisava construir uma coisa, ele construía. Ele era escultor de formação, artista plástico, mas exerceu na vida dele engenharia, arquitetura, dirigiu fábrica, fez o diabo. E essa figura, e ele sempre tinha um bom humor, era uma figura engraçada, contador de histórias. As crianças todas amavam ele. E para mim descobrir tudo que ele passou, todo o passado sofrido que ele teve, foi uma surpresa, porque ele era uma figura tão jovial. Ele era bonito, ele era alto. Que tinha tudo para ser o contrário. Tudo para ser o contrário, e era uma figura alegre, uma figura que inspirava as outras pessoas. E o que eu descobri que me surpreendeu para o bem é isso, essa capacidade, essa resiliência, a capacidade de reagir a todas as intempéries com esperança, com alegria, mostrar daquilo que vem de dentro, e aquilo que vem de dentro, por isso que o título é o remanescente. O remanescente, para mim, é aquilo que fica depois que todo o resto se foi. Dinheiro, posição, poder, eles perderam até as identidades, perderam até os nomes, mas ficou algo ali que é algo profundamente humano, que é o que eu acho mais importante. Podemos dizer que ficou a alma? Pode chamar de alma se quiser. Ficou algo que eu recebi e pelo qual sou muito grato. É a herança do remanescente, no caso do seu familiar. O Tempo no Exílio, de Rafael Cardoso, Celso Abrão, autor de Sementes da Razão, os dois autores vindos do Brasil, um de uma cidade pequena de São Paulo, não é? Outro que está neste momento há 6 anos na Alemanha, mas vieram-se reencontrar ou encontrar em Portugal, e foi uma grande alegria, um grande prazer recebê-los hoje aqui na RDP Internacional. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado.